Saudações a todos os ouvintes da Universidade FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC. E este é o programa de iniciativa do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará, DUFS, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2023-2025, a DUFS nas lutas, sob a presidência da ilustre e combativa professora Irenísia Oliveira. O programa Vivenciando a Academia, Histórias Marcantes nas Universidades Federais do Ceará, objetiva é entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas Universidades Federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais de ciências básicas, tecnológicas, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. A entrevistada de hoje é a professora titular aposentada do Departamento de Farmácia da UFC, Helena Lutécia Luna Coelho, graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal da Bahia em 1970, mestre em Farmacologia pela Universidade de São Paulo em 1975, doutora pela mesma universidade em 1979, com pós-doutorado no Instituto Mário Negri, em Milão, Itália, em 1991, tem vasta atuação em ensino, pesquisa e extensão em nível de graduação e pós-graduação, tendo sido colaborador de pós-graduação do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia e professora visitante honorária da Universidade de Liverpool, Inglaterra, no período de 2009 e 2011. Foi membro do Comitê Assessor e Expert em Avaliação de Medicamentos da Organização Mundial de Saúde até 2015 e presidenta do Drug Utilization Research Group, Latinoamérica, de 2010 a 2013. Sua área de pesquisa envolve os campos de farmacologia, farmacoepidemiologia, farmacovigilância e assistência farmacêutica e uso de medicamentos na infância e desenvolvimento de formulações pediátricas. Professora Helena, obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar essa entrevista bate-papo com a seguinte pergunta: onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Segue exemplo familiar? Foi influenciada por algum ou alguma professora? É uma alegria muito grande estar de volta aqui na Rádio Universitária, que durante a minha vida acadêmica eu tive a felicidade de desenvolver algum programa aqui na Rádio Universitária e muitas vezes participar a convite também da Agostinho Gosson, uma pessoa muito querida, e tenho também a felicidade de ter muitas vezes dado entrevista para o Nonato, né, que hoje está aqui de volta, e tenho grandes amigos aqui, Nelson Augusto e Rômulo. Bom, então a alegria está aqui e eu queria dizer que eu sou de uma cidade do interior, Barbalha, que era, na época em que eu vivi lá até os 16 anos, uma pequena cidade. Hoje tem universidades, né? Tem uma população já bem maior. Minha família migrou, então, para Fortaleza, para que nós estudássemos o curso superior, que na época não tinha lá. E aqui foi onde eu fiz vestibular e terminei fazendo o curso de farmácia. E quanto assim, a influência maior que eu lembro era o meu pai, que desde eu pequena, que ele me botava no colo e dizia que eu ia ser farmacêutica, que ele ia botar uma farmácia para mim, para eu ganhar muito dinheiro. Bom, eu nem pensava nisso, eu queria era escrever poesia, eu queria ler, então eu lia muito e escrevia, e eu queria era desenvolver essa parte de mim, né? Mas os caminhos foram me levando a essa profissão, né? A fazer a faculdade de farmácia, mas mesmo dentro disso, eu sempre procurei chegar mais perto da minha sensibilidade. Então, acabei trabalhando nessa área que era uma área nova, né? Que surgiu na época que eu já era professora, que é a farmacoepidemiologia. Quanto à influência de professor, realmente, em termos da escolha profissional, não. Agora, em termos de continuar dentro
daquela profissão, né, que eu tinha feito vestibular para o curso de farmácia, foram alguns grandes professores que me fizeram permanecer vinculada a essa área. Eu diria que o principal deles foi o professor Matos, Francisco Matos. Grande professor Matos, né? Grande professor da farmacognosia, mas teve também Glauci Socorro de Barros, que é uma pessoa... O professor Matos é um ícone da homeopatia, não é isso? Ele é da fitoterapia, dessa área das plantas medicinais. Isso. Sim? Sim. Então, como que você avaliaria a tua contribuição da tua equipe, que a gente sempre trabalha em equipe nas universidades, colegas, alunos e tal, no desenvolvimento da tua área acadêmica, nos campos da pesquisa, ensino e extensão? Eu tive a sorte de viver como professora na área de farmácia, de viver na época de um movimento que ele vinha desde fora, vinha tanto da Europa como dos Estados Unidos, que é o movimento da farmácia clínica, em que o farmacêutico se reconhece, então, como um elemento dentro do que a gente poderia chamar de clínica, no sentido assim, de ele ser responsável pelo que acontece com um paciente quando ele utiliza um medicamento. Então, o farmacêutico visto não apenas como alguém que dispensa o medicamento nas farmácias, mas aquele que acompanha, que avalia, que participa de uma equipe de saúde nessa avaliação dos efeitos do medicamento, que se preocupa com o indivíduo que está utilizando. Então, esse movimento ele influenciou em várias regiões, né, do mundo, e chegou aqui também. Eu considero que a complexidade do sistema orgânico humano ela é muito grande e tem 3 questões que sempre me preocuparam com relação a medicamentos. Primeiro, como se pesquisa os efeitos colaterais de substâncias psicofarmacológicas, dados os complexos efeitos biomoleculares que suscitam o ainda pouco conhecimento do funcionamento do cérebro pela neurociência. Bom, há toda uma metodologia, né? Todo o nível de exigências, que inclusive são regulamentadas pelas agências reguladoras de diferentes países, o nível de exigência da comprovação do que se diz quando se lança um medicamento, né? E tudo isso que houve todo um desenvolvimento, tanto científico, né? E para poder se chegar a conclusões, mas que, na verdade, estão sempre em aberto, porque à medida em que um medicamento é utilizado, é que se vai conhecer melhor as suas potencialidades, tanto em termos dos efeitos benéficos, como em termos dos efeitos nocivos. Então, à medida em que se amplia o número de pessoas que recebem aquele medicamento, é que novos conhecimentos vão ser gerados sobre os seus riscos e os seus benefícios. Quer dizer, em outras palavras, para não ser muito assim, eu diria que nós somos cobaias, entre aspas, do processo de pesquisa farmacológico, não é isso? Nesses termos em que, quando se amplia o número de pessoas que experimentam o medicamento, novas informações vão surgir. Mas é claro que o que a gente pode chamar realmente, nesse termo de cobaia, isso é uma fase anterior que tem que ser superada para que um medicamento possa ser aprovado. Eu estava ouvindo no YouTube, interessado nesse assunto, um médico psiquiatra falando sobre essa questão de que havia assim, muita comercialização nesse processo farmacêutico. E ele cita uma diretora lá da indústria farmacêutica que disse que um remédio que eles estavam lançando, ela queria que fosse vendido como se fosse uma goma de mascar,
né? Aí, dentro, sob o prisma da engenharia de produção, que é a minha praia, né? O que garante que os produtos da indústria privada farmacêutica não sejam paliativos ou detonem processos orgânicos que necessitem de outros medicamentos, também fabricados pela mesma indústria ou corporação, e que, na nossa linguagem, seria geração de fidelidade do produto ou criação de mercado para o produto. Bom, é claro que o poder da indústria farmacêutica é muito grande, né? Que é a indústria que tem maior rentabilidade, talvez depois da indústria de armas, é a indústria farmacêutica. Dizem até que é um braço executivo da indústria bélica, né? Bom, não se pode dizer isso. Alguns autores falaram isso. Sim, existem, né, esse tipo de visão. Mas, assim, é claro que há toda uma manipulação de mercado e o medicamento visto como uma mercadoria e até de se estimular ou se criar enfermidades, né, para poder justificar o lançamento de novos medicamentos. E outra coisa, às vezes lançar um medicamento como novo, sendo que ele tem simplesmente uma pequena modificação na sua molécula, sua estrutura, para poder justificar esse apelido de novo, né, novidade. Bom, mas a gente tem que ver isso, que nós estamos dentro de um sistema que realmente prioriza o capital, as pessoas e a saúde das pessoas como oportunidade de lucro, de gerar lucro. E né? Exatamente também nesse sentido é que eu perguntaria assim, fala-se muito no caso da intermediação de venda, que na nossa linguagem da engenharia de produção seria marketing, de produtos pelos médicos, com atraentes incentivos que a eles são dados pela indústria farmacêutica, como eventos, tudo pago em grandes resorts, eu mesmo até, às vezes, com bônus pecuniário. Como é que você vê isso? Isso aí é uma realidade, né? Tem a menor dúvida. E sempre se soube disso, né? Que há um assédio muito grande da indústria sobre os prescritores, né? As pessoas que vão determinar quem é que usa um medicamento de prescrição médica. É tanto que havia um movimento, eu não sei como é que está a coisa agora, que era de um movimento em que prescritores que se recusavam a receber até a visita, né, desses representantes da indústria farmacêutica. Mas, realmente, assim, é algo que é reconhecido, que há essa influência, né? Muito bem. Então, eu perguntaria nesse sentido também ainda, como que as políticas públicas têm afetado as condições de trabalho dos teus colegas da área acadêmica nos últimos anos? Qual setor, dentro do privado, o terceiro setor, o setor público, mais tem apoiado o trabalho nessa área ao longo dos anos? E se considera que esses setores são complementares ou que a produção de medicamentos deveria estar a serviço somente do interesse público, sem o incentivo capitalista do lucro? Bom, eu quero dizer que eu estou aposentada há mais de 10 anos, então realmente não estou dentro do meio acadêmico acompanhando o que está acontecendo nessa área. Mas, no Brasil, nós temos a grande conquista que foi o Sistema Único de Saúde, né? Então, o Sistema Único de Saúde e esses órgãos que têm importância na questão do medicamento, como a Anvisa, com todo o desenvolvimento de normas, leis, regulamentações que sistematizaram a questão da oferta e da prescrição e da dispensação de medicamentos. Então, tudo isso... E você acha que elas têm força política suficiente para se contrapor aos interesses das grandes indústrias farmacêuticas?
não é, uma força política que se contrapõe nessa, como foi colocado. O conjunto dessas conquistas e das ações, né, desenvolvidas pelas diferentes políticas públicas que vão fortalecendo, dando e se contrapondo e contrabalançando, né, essas determinações assim mais do capital, né, do grande capital. Mas nós vivemos uma sociedade que é assim, né, que é dominada pelos grandes capitais, mas que há toda uma construção histórica da sociedade brasileira, das lutas do povo brasileiro no sentido dessa autodefesa, né? Uhum. É claro que são embates, muitas vezes, desiguais, mas não podemos negar as grandes conquistas que foram conseguidas na luta dos trabalhadores, tanto da área de farmácia como das diferentes áreas relacionadas ao Então, essa é outra pergunta que eu sempre faço aos professores, como é que você vê a importância dos sindicatos no que concerne a defesa dos direitos e da formação da visão de mundo política, social, econômica das docentes no Brasil? Bom, eu acho que tem uma importância muito grande, né? A gente vê que quando há uma fragilização das organizações dos trabalhadores, há sempre uma perda, né, grande na defesa dos direitos e das conquistas. Então, certamente, a DUFSE teve um papel muito importante aqui dentro da Universidade Federal do Ceará. E para nós, professores, para mim particularmente, né, essa vivência dentro da política universitária foi muito importante e me deu a possibilidade de exercer, muitas vezes, o meu direito de cidadã, mas como professora e pesquisadora. Porque, assim, aqui na UFC, eu encabecei um grupo que foi criado, que era o Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Medicamentos, o GEPUIM, que ainda existe, continua existindo no curso de farmácia. Então, ali se reuniam então, professores e estudantes em grande número, que foram sendo influenciados por essa visão mais social do medicamento. Essa área que nós ajudamos a desenvolver no Brasil, que era a farmacoepidemiologia. E, dentro dessa área, o que nós chamamos de farmacovigilância, que é o acompanhamento dos efeitos dos medicamentos, seja no contexto clínico, seja na comunidade. Então, esse grupo ele teve uma participação social importante, e aqui a Rádio Universitária sempre nos deu muito espaço. Nós tivemos até um programa que era Falando de Medicamentos, em que a gente ajudava assim, a disseminar as informações sobre o uso correto de medicamentos. E isso foi uma coisa muito rica. Então, era o nosso trabalho político era mesclado, né, com esse trabalho acadêmico, no sentido assim, de disseminar as informações que seriam importantes para o uso correto dos medicamentos. Muito bem. Eu vejo também a questão, quer dizer, eu te perguntaria se no Brasil, com essa riqueza toda que nós temos da flora e da fauna, né,
de onde se tiram muitos medicamentos, são sintetizados, né? São descobertas curas até com a questão indígena, né? A cultura indígena, né? E aí a questão entre a alopatia e a homeopatia, existe, parece assim, um certo briga entre alopatas e os homeopatas. Como é que você interpretaria isso? Bom, o Brasil, apesar de ter, né, uma potencialidade enorme em termos da natureza que nós temos, essa área da fitoterapia, né, da farmacognosia, apesar disso, a gente não teve um reconhecimento que deveria ter, né? E uma busca muito maior da solução dos problemas em termos de medicamentos. Mas, assim mesmo, nós temos uma riqueza muito grande nessa área de fitoterápicos, mas é preciso fazer muito mais, dar continuidade, né, a consciência mesmo, né? Principalmente a neurociência, né? Essas ações. E agora, entre homeopatia e alopatia, são visões diferentes, desde sobre as enfermidades como sobre a forma de tratar. Mas eu não sou especialista nessa área. Certo, muito bem. Eu estava conversando com você antes aqui da entrevista e você me falou que, inclusive, gosta muito de poesia, montou um sarau na Taíba de poesia. E eu sempre pergunto aos professores assim, que conselhos daria aos mais novos docentes das universidades públicas e gratuitas no que tange a expandir a sua visão de mundo, né? Que molda o nosso comportamento, a meu ver, a ver dos psicólogos, muitos psicólogos aí, é a visão de mundo. Então, o que é que você falaria sobre essa importância da literatura e da poesia, dos contos, das crônicas, para os novos e novos docentes? Bom, a literatura e a poesia, elas são importantes para todas as pessoas, né? Eu acho que para o nosso desenvolvimento emocional, o nosso desenvolvimento intelectual, a literatura, então você ler muito e ler assim diversificadamente, né? Então tem pessoas que se fixam muito no tipo de literatura. Então, quanto mais a gente lê coisas diversas, autores diversos e de épocas diversas, né, mais isso nos enriquece. E enriquece a nossa alma, alimenta. Eu acho que a literatura, a poesia, elas alimentam a nossa alma. Então, isso é para todos. E nós, como docentes, né, a gente tem essa oportunidade de estar junto, de falar para a juventude. Então, quanto mais enriquecida é a nossa mente, a nossa cabeça, melhor a gente vai compreender essa juventude e assim acompanhar as mudanças. As mudanças são muitas e cada vez com mais velocidade, não é? Então, para a gente poder acompanhar isso, é muito importante estar lendo sempre. Muito bem, professora, nós agradecendo, reiterando nosso agradecimento por sua participação, muito importante, e nos colocamos aí, queremos que os nossos ouvintes possam ver atentamente, ouvir e reproduzir para as pessoas da sua área de influência essas maravilhosas colocações que a senhora coloca aqui para nós. Muito bom dia. Posso finalizar? E, por favor, pode finalizar. Tá. Então, eu acho que entrar na universidade, para mim, como estudante, foi
caí assim no mundo. Foi como atravessar um portal, na linguagem mais atual, atravessar um portal para o mundo. Então, a dimensão do mundo, para mim, cresceu demais quando eu entrei na universidade como estudante. E tive a oportunidade de viver uma época difícil, mas muito dinâmica, muito rica. E depois, como professora, pesquisadora, também a universidade foi, para mim, fonte de grande riqueza, de grande enriquecimento intelectual e de oportunidade assim, de exercer o meu trabalho político como ser e cidadão. Então, eu agradeço muito à universidade essas oportunidades. Obrigada.